usando. Abençoa, Senhor, nosso povo. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, sentir a sua presença, Senhor, neste momento, Senhor. Que tudo, Senhor, que for dito, tudo que for pregado, Senhor, venha de encontro com os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Sejam bem-vindos, né? E que Deus possa realmente nos abençoar aqui nessa noite. Tenho alguns comunicados, você também de casa, né? Nós estendemos através da live para que irmãos que estejam impossibilitados de aqui estar por conta de estar com alguns sintomas ou estiver com pessoas com sintomas, então possam também acompanhar, e depois nós vamos também postar lá no canal do YouTube da igreja, né? Onde vai ficar gravado. Mas eu quero lembrar que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos ter um mutirão na igreja, nós vamos mexer com algumas coisas, dar uma ajeitada, uma limpada lá em cima, arrumar, né? Algumas coisas elétricas, né? O pessoal do louvor vai vir depois à tarde também, dar uma olhada nos nossos equipamentos. Enfim, nós vamos passar aí um dia fazendo algumas melhorias na casa do Senhor. Se você tiver disponibilidade, venha. Se não puder de manhã, nós vamos estar aqui a partir das 8, venha à tarde e a gente vai ter esse momento junto, além do trabalho de comunhão com o Senhor. No domingo, irmãos, devido a tudo isso que tem acontecido, nós vamos cancelar o nosso culto infantil e a celebração da ceia, tá? Então nós vamos continuar normalmente o nosso culto, como eu sempre tenho orientado desde lá do início de todas as coisas, né? Nós tomamos decisões através de algumas óticas, claro, primeiramente através da palavra do Senhor, que Ele deseja nos dar paz no coração de proceder, mas também nós temos relatórios oficiais, nós temos coisas que são sigilosas, que a gente acaba sabendo, mas não pode divulgar, e nós temos também, eu sempre tomo muito decisão, irmãos, pelo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de crescimento. Então, possivelmente, nós tenhamos já mais casos por aí, né? Então, eu acho que é o momento. Depois das coisas estouradas, não adianta tomar decisão, já estão estouradas, né? Então, irmãos, da mesma forma, se você tiver com algum sintoma, fique lá na sua casa, ouve agora o Senhor através da live. Se você teve contato com alguém que foi infectado, da mesma forma, e as crianças que puderam administrar em casa, da mesma forma, aquelas crianças, né, que em geral estão no culto infantil, e a ceia do Senhor, a ceia dele. Então, no momento que ele disser, nós vamos celebrar mais uma vez com muita alegria para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá então, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a bênção e o privilégio do dízimo e da oferta. É um tema muito amplo, com diversas coisas que nós poderíamos falar. Nós vamos falar de uma maneira muito simples, bem direta, sobre a raiz do ensino, sobre essas coisas, mas não deixe de ser profundo, né? O tema dízimo e oferta, ele assusta algumas pessoas. Eu sempre disse para os irmãos, desde que aqui cheguei, que eu falo desse tema com a maior tranquilidade, sem problema nenhum, porque a gente fala biblicamente, então não tem o que temer, né? Entendam que essa noite não é uma noite de julgamentos, né? Nem de indicações de Deus para o que se está fazendo ou deixando de fazer, ou quem está fazendo ou deixando de fazer, jamais. Isso vai uma noite de entendimento, de aprendizado sobre as circunstâncias e os nossos deveres e compromissos também que
que estão aderidos a essas áreas, né? Inicialmente nós nem queríamos abrir a live, porque, como eu já tinha dito, ele ia ser extremamente restrito, assim, realmente aos irmãos que quisessem, né? Aos membros, se você está aqui nessa noite, não é membro, não se sinta constrangido, aproveite da mensagem também, mas que realmente nós tivemos que abrir por conta de um problema técnico. Então nós vamos seguir, irmãos, essa noite através, pode voltar, de 4 textos que estão aqui, né? Então, Malaquias, capítulo número 3, ele inteiro, depois Atos, depois nós vamos ler Ageu 2:8, daí Atos 2:42 a 47, 1 Coríntios 9:13 e 14, tá? Eu vou ler o de Malaquias, e na sequência nós já vamos fazendo algumas observações na própria leitura e depois eu conto com a ajuda dos irmãos para lerem os outros textos, ok? Mas gostaria que todos acompanhassem, todos eles. Malaquias, capítulo número 3, fala assim a palavra do Senhor: eis que eu envio o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, né, irmã Maria? Eu já falei tanto disso, né, irmãos? Que meu pai tinha uma loja, né, uma joalheria, e quando o ourives mete fogo lá no ouro, aquilo vira líquido, né? Mas purifica. Então, o sentido que ele está falando assim é que quando esse dia chegar, o Senhor virá para purificar, para tirar aquilo que não presta do meio daquilo que presta, né? É isso que o ourives faz. O fogo do ourives como a potassa dos lavandeiros. Alguém sabe o que é potassa? Né? Interessante, né? Nossas escolas bíblicas são cheias de ensinamento, oi? Não. Potassa quer dizer sabão, irmãos. Sabão, simples assim. É uma potassa, a potassa dos lavandeiros. Então, os lavandeiros usam, né, o sabão para limpar. Então, vai ser assim quando o Senhor vier aparecer. Versículo 3: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegarei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele continua: porque eu, o Senhor, não mudo. Essa expressão é muito importante, irmãos. Olha o que ele está dizendo quando ele vai falar sobre o tocante a roubo dos dízimos e ofertas. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Entendam que esse e nas
também é uma expressão importante. Por quê? Porque dízimo e oferta não é a mesma coisa. Por isso que ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Senão ele diria dízimos e ofertas, poderia dizer assim. Mas essa expressão nos dá um entendimento perfeito de que são coisas diferentes. Dízimos e ofertas são diferentes. E ele continua: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, ó nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, para onde nós temos que trazer os nossos dízimos? Para a igreja. É a instituição do Senhor. O dízimo é na igreja. Ok? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isso eu sempre digo o seguinte: a única expressão em toda a Bíblia que o Senhor nosso Deus nos dá o direito de cobrá-lo, caso não haja da parte dele um cumprir segundo uma ação nossa. Eu sempre digo o seguinte: vocês acham que Deus é louco ou burro que iria nos deixar uma gama aberta para que nós viéssemos a cobrar Ele? Lógico que não. Muito antes disso, Ele cumpre o seu preceito e realiza sobre as nossas vidas o que Ele fala que vai cumprir, se nós cumprirmos a nossa parte. Antes de nós termos qualquer desejo de cobrá-lo, Ele já vem e já nos dá segundo aquilo que Ele promete. Jamais Ele deixaria algo que nós pudéssemos cobrá-lo. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua, eu vou continuar, irmãos, porque essa sequência de Malaquias 3 nos traz uma outra situação muito interessante do entregar, né? Vocês já podem ver que ele diz assim: trazei, né? Então ele diz assim agora: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado para ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não basta apenas você entregar os seus bens ao Senhor, não basta apenas você fazer a sua parte como regra, como lei. Você precisa fazer as coisas todas que você for fazer com o coração para o Senhor. Muitas pessoas me perguntam assim: pastor, os preceitos do Antigo Testamento mudaram, né? Eu digo não.
o Senhor não muda. O que o Senhor precisava fazer no Antigo Testamento era mostrar algumas coisas de maneira diferente, que fosse compreensível àquele povo da época. Por isso ele usava algumas coisas de maneira diferente, mas para atingir exatamente os mesmos propósitos que ele teve quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou e continua tendo hoje. Vou dar um exemplo para vocês, algo que, assim, até por falta de conhecimento, às vezes nos faz discutir com alguns irmãos sobre o dia de sábado, o dia do descanso. Os irmãos fazem ideia do que o Senhor Deus instituiu o dia de descanso? Oi? Também. Mas o princípio da criação do dia do descanso, do sétimo dia, era que todas as pessoas estavam sendo feitas escravas dos seus trabalhos. Então trabalhavam de domingo a domingo, sem nenhum dia de descanso. E o Senhor queria que eles parassem um dia para adorá-lo, para cultuá-lo. E essas pessoas não podiam ir, porque estavam aprisionadas aos seus trabalhos. Então vem o Senhor e fala o quê? 6 dias trabalhará, e o sétimo descansará. Descansará. Vocês viram como Deus tem preceitos, Deus é estratégico para realizar algumas coisas, e todas as outras. Querem ver outra coisa que às vezes a gente repete assim? A gente diz assim, eu faço um livro, mas esse eu não ouvi. Ele veio e me deu uma nos olhos, mas eu vou voltar à época do olho por olho, dente por dente, vou lá e vou dar uma nos olhos dele, porque eu sou do estilo Antigo Testamento, e é isso que eles faziam lá, e não é bem assim. Você sabia? O que acontecia lá, quando Deus instituiu essa regra, é o seguinte: é que uma pessoa, vou usar o mesmo exemplo, dava um soco nos olhos do outro, o outro se achava o direito de ir lá matar ele e a família inteira. Aí Deus disse: meu Deus, isso não pode, está desproporcional. Então, eu vou criar uma regra para que ele entenda que no máximo o que ele pode fazer é ir lá e devolver com o mesmo peso. Mas tomara a Deus que ele perdoe, que ele leve um soco nos olhos e diga: o que vai me adiantar ele ir lá e dar um soco nos olhos dele? Não vai resolver nada. Então deixa para lá isso aí, está perdoado, vamos seguir a vida. Esse era o desejo de Deus desde o princípio: perdão, amor entre as pessoas. Entendem, irmãos? E eu falo tudo isso porque se cria essa grande discussão do pastor no Novo Testamento. Nós não não se fala sobre dízimo, E é para dizimar, não é? Então vamos lá, Vamos continuar nos textos, depois nós já vamos entrar nisso. Ageu 2:8, quem pode ler para mim? Rápido, alto. Achou? Ageu 2:8. Muito bem, então Deus afirmando: minha prata, meu é ouro. É eu que mando nessa área, Vamos lá? Atos 2, 42, 47.
Muito bem. Diz ali o versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vendiam tudo que tinha, né? E finalmente, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Como diz eu, assim diz o Senhor, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, né? Então, irmãos, vamos lá. Em todo momento você pode fazer perguntas, em todo momento, e se tiver dúvida, no final eu vou abrir então para tempo de perguntas, caso os irmãos tenham, ok? Então vamos lá, essa primeira, a grande discussão. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Vai lá, quando uma igreja nasce, irmãos, como é que é quando uma igreja nasce? Nos nossos moldes batistas, em geral, uma igreja ela começa a ser uma missão, uma congregação, alguma coisa assim. Por exemplo, nós éramos uma congregação da segunda igreja batista de Campo Grande. Muito bem, aí vieram alguns pastores, missionários, e começa um trabalho, começa pequenininho, daqui a pouco isso começa a ganhar um corpo, começa a vir gente, começa a batizar, começa a membrar, começa a se tornar uma igreja, até o ponto em que em todas as áreas, tanto de organização quanto financeiramente, essa igreja atinge um porte para ser emancipada, como nós chamamos. Então, queridos, ela se emancipa e se torna uma igreja autônoma. Estou falando dos nossos moldes batistas. Autônoma em que sentido? Todas as decisões referentes a todas as questões do que vai fazer o dinheiro, quem vai ser o pastor, se queremos que o pastor vai embora, enfim, tudo é decidido por aqui. Vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo, né? Mas para que os irmãos entendam. Por exemplo, se a igreja se reunir em assembleia e propor, tiver acordo, e votar que, vamos dizer assim, eu não vou ser tão esdrúxulo, então, mas vamos lá. E o André, meu filho, vocês querem que seja pastor, então vocês vão ter algumas confusões jurídicas, porque ele não vai poder ser presidente da igreja, pela sua idade e tal, mas espiritualmente ele vai ser o pastor de vocês, e ponto final. Se vocês decidirem um dia em assembleia que querem usar todo o dinheiro do caixa da igreja para um determinado fim mais absurdo que possa parecer, se decidir, está decidido. E assim nós somos. Nós temos algumas associações, as regionais, e temos as nossas convenções estaduais e nacionais. Muito bem, essa é a nossa organização. Mas qual que é, na visão de Deus, creio eu, o plano de Deus quando Ele permite a emancipação, a criação de uma igreja? Entenda comigo, é para dar errado? Sim ou não, irmãos? É para ficar morrendo de fome? É para ter assim toda a vida aqueles problemas de igreja que parece que nunca tem fim? Não. É para, claro, haverão momentos de dificuldade, haverão momentos de tristeza, mas haverão momentos de crescimento, haverão momentos de construção de tempo, haverão momentos de acréscimo de pessoas, haverá momentos de decréscimo de pessoas, e assim vão indo, assim a igreja, até que o Senhor Jesus volte. Então, na área de dízimos e ofertas, como é que Deus começa a trabalhar com essa igreja emancipada? Irmãos, simples assim. Ele olha as pessoas que vão se chegando e
vai vendo a necessidade que aquela igreja tem, não somente da sua subsistência, não somente para pagar água, luz e todas as suas contas, sustento pastoral, mas para realizar o serviço para a obra dele, e ele começa a disponibilizar, porque é dele a prata e o ouro, nas mãos dos irmãos, membros que fazem parte daquela comunidade, ou que participam daquela comunidade. Aí imagine que nós temos nosso livre-arbítrio, nós decidimos que, eu recebo do Senhor, mas eu não devolvo para o Senhor. Ok, está na sua vida, tranquilo. Só que Deus vai dar um jeito nisso, irmãos. Deus vai dar um jeito nisso. De que maneira? Ou a igreja vai começar a sofrer, ou essa pessoa vai começar a sofrer, ou Deus vai começar a acrescentar outras pessoas, ou Deus vai começar a proporcionar para algumas outras pessoas fiéis algo além daquilo que até imaginavam receber, porque fiel no pouco, fiel no muito, então ele vai ser fiel quando receber a mais e, consequentemente, o seu valor de dízimo vai aumentar. E assim vai indo. Esse é o plano de Deus na organização de uma igreja, no tocante a valores, no tocante a dinheiro. E às vezes nós estamos vendo que as coisas não fluem, porque a nossa visão está muito fechada, irmãos. A gente está achando que dízimo é para enriquecer o pastor. E assim, embora existam casos, não é a realidade do que a grandiosíssima quantidade de igrejas que nós temos em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo vive. Aliás, tem muitos pastores aqui em Bonito que vivem, creio no que eu vou dizer, porque eu já visitei alguns deles, na fé. Na fé, sabe o que significa na fé? Não recebem nada da igreja. Então, irmãos, eu penso da seguinte maneira: Deus olha para uma igreja e, através da disponibilidade daquilo que está servindo, Deus vai proporcionar todas as coisas através da vida de cada um de vocês, né? Não muito tempo atrás eu fazia parte lá na Associação Sul, dos conselheiros lá da associação, e a gente se reunia, né? E o outro pastor contava assim: puxa, esse mês aconteceu uma bênção, né? Entrou um juiz lá na igreja, né? Um membro juiz, um membro médico, e eu digo, gente, não é assim as coisas. Não são assim as coisas. O dízimo, o valor, a oferta, a construção, a aquisição, o atender o irmão é muito mais gostoso, muito mais legal quando tem a comunhão e a participação de todos, ainda que seja um pouquinho de cada um. E quem não está aqui nessa noite que já não viu isso acontecer, do pouquinho ir se multiplicando, até que faça uma grande obra que ninguém acreditava ser possível mesmo. Mas da onde que veio? Quem ofertou tudo isso? Não. Foram as ações que pareciam pequenas, mas na comunhão o Senhor realiza grandes coisas. Então, a igreja nasce, meus irmãos, com esse propósito de caminhar através daquilo que é suscetível à sua casa, que é suscetível aos seus membros, que é aquilo que os irmãos recebem como fruto do seu trabalho, porque os irmãos também, apesar de esse texto falar daquele que está trabalhando na obra,
mas nós temos outros textos na Bíblia, por exemplo, Mateus 10:10, se não me falha a memória, que fala que digno é o trabalhador do seu salário. Então vocês são dignos de receber seus salários por assim trabalhar. Mas nós não podemos esquecer que nós temos responsabilidades com relação ao nosso Deus. Muito bem, continuando nesse tema, a grande discussão disso é coisa do Antigo Testamento. Então, eu me pergunto certas coisas, irmãos. Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Amém? Acabamos de ler lá em Ageu 2:8. Logo, meus queridos irmãos, esse texto está no Antigo e está no Novo Testamento. Ageu 2:8 está no Antigo ou no Novo Testamento? Antigo Testamento. Então eu me pergunto, Deus precisava de dízimo no Antigo Testamento? Se é questão de dinheiro, dízimo, Deus precisava no Antigo Testamento, se Ele é o dono de todo o ouro da prata, está escrito no Antigo Testamento e diz que Ele nunca muda. A palavra de Deus diz que Ele nunca muda. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que dízimo não é questão do Antigo Testamento. Dízimo é uma questão de fidelidade. Fidelidade. Não importa o tempo que nós vivamos, dízimo é dízimo. Dízimo é fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Entendam isso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Aliás, Ele não precisa de nós para nada. Mas Ele ama a nossa fidelidade. Ele ama aquele que dá com liberalidade. Ele ama aquele que, muito mais do que dar ou devolver, Ele entrega junto do seu coração quando está entregando aquilo na casa do Senhor. Ele ama a fidelidade. Ele não precisa de nós precisamos dele. Ele não muda. Outra coisa importante, pode passar, irmãos, o dízimo é um ato contínuo, ok? Quando você entrega de vez em quando, isso se torna uma oferta. Dízimo é um ato contínuo daqueles que entenderam que o viver com Deus é todos os dias. Ele está ali todos os dias dando alimento à mesa. Ele está todos os meses colocando o salário na sua mão. Ele está todas as vezes que você necessita, misteriosamente às vezes, milagrosamente, colocando um valor na sua mão para subsistir aquela necessidade fora de hora que você teve. Logo, meus irmãos, dízimo não é o acaso. Dízimo é fidelidade. Fidelidade daquele que recebe, quando recebe, devolve. Depois nós vamos falar sobre primícias, que vai continuar nessa tangente do primeiro, da fidelidade. Recebeu, devolveu. Sempre, repito, quem faz lá de vez em quando não é dízimo, é oferta. Tá? Abramos um parênteses, pastor, e os agricultores, por exemplo? Boa pergunta, né? Então, vamos supor que um agricultor ele tem uma retirada mensal, né? Então, cabe a ele dizimar a sua retirada mensal. Quando ele colhe, ele faz ali um balancete e dizima o restante. Deve ser assim. Ok? Partimos adiante. Dízimos e ofertas são coisas diferentes. Pode ir. Muito bem. A natureza das duas coisas, dízimo é devolução. Você primeiro recebe para depois entregar. Essa é a natureza do dízimo. Primeiro você recebe, depois você devolve. Qual que é o único ato de fé contido no dízimo? O dízimo em si não é um ato de fé. Não é. Por quê? Porque fé é você crer nas coisas que você ainda não pode
ver, mas que tem certeza que existem. Logo, se você já está com o teu salário na mão, os teus 20 anos, você já não é mais vago de fé, já está na tua mão. Hoje melhorou, não, Rodrigo? Antes era 2, ó. Agora, o ato de fé do dízimo é crer que nada vai faltar, é crer que quem te dá é Deus, e crer que ainda que Ele, daqui a pouco nós vamos ver que o valor é 10%, mas todos já sabem disso, que mesmo dos outros 90%, eu tenho que entender que eles são do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é dono de tudo e Ele quer rabugento, não quer que eu gaste com pirulito, com chips, com Coca-Cola. Não, irmãos. É porque daí Ele vai garantir, se você colocar tudo nas mãos dEle, que não vai fazer falta para você os 10% que você levou. Viu como a gente troca às vezes as coisas? Né? Os 90% também são do Senhor. Ajude, deixe Ele lhe ajudar a administrar a sua vida, e o dízimo, meus irmãos, vai ser um negócio excepcional na sua vida. Agora, pode só um pouquinho, deixa lá só o outro. Isso, oferta, aí sim é ato de fé. Aí sim. Por quê? Porque a oferta, meus irmãos, você está dando, e às vezes Deus coloca umas coisas na nossa cabeça, no nosso coração. Uma vez eu e a Dama estávamos no Multiplique, lá em Dourados, falando, começando a entender sobre a igreja multiplicadora, sobre o PGM, e aí lançaram o desafio da compra de um terreno lá no sul do estado, pertinho de Mundo Novo, cidade, diz que é a cidade mais pobre do Mato Grosso do Sul. Eu não lembro. E aí lançaram esse desafio, nós vamos agora fazer um ato de oferta aqui. Irmãos, Deus me lançou a flecha no coração, falando: você vai ofertar tudo que você tem no bolso. Seu irmão não acredita que não era R$2 nem 20. Esses Jesus amados. Deixa eu confirmar com a Ana, né? Se Deus falou alguma coisa, Deus só falou que tudo que eu tiver aqui agora eu tenho que dar para o Senhor. Assim, meu Deus. Aí, irmãos, nós fomos, né? Na fé, na coragem, e ofertamos. E depois de alguns meses, ficamos sabendo que lá comprou-se um terreno, um lugar extremamente, apesar da pobreza, extremamente difícil, por causa de ser uma passagem entre Brasil e Paraguai ali, e são super valorizados os terrenos, porque ninguém quer que compre os terrenos, e estão nas mãos de poucos, e enfim, e depois construiu-se lá um templo, e hoje tem uma igreja batista lá, né? Então é um ato de fé, irmãos. Pela naturalidade, pela minha cabeça, eu jamais ofertaria aquilo. Como os irmãos, eu tenho certeza que tem tantos atos de fé em suas ofertas. Segundo ponto, essa natureza sobre valor. Dízimo é 10%, irmãos. 10%. Pastor, como que funciona? Eu sou assalariado e vem descontado no fim do mês, fundo de garantia, INSS e tal, ok? Você vai dizimar 10% do líquido que sobrou. Só que o dia que você for sacar seu fundo de garantia, não esqueça que lá atrás você descontou, tá? Autônomos, já falei um pouco dos agricultores, façam a sua retirada sem problema, desde que um dia você entenda que tem contas a prestar com o Senhor, não de oferta, de dízimo, ok? Esse é o valor do dízimo, né? Alguns funcionários públicos têm o privilégio de ter consórcios
financiamentos consignados, né? Queridos, financiamento consignado não desconta. Porque já pensou você orar ao Senhor para comprar um carro, por exemplo, e quando conseguir um financiamento consignado, com um juro baixíssimo lá no seu salário, e chegar ao fim do mês, você descontar do Senhor aquilo que você orou e Ele te deu? Já pensou que situação constrangedora entre você e Deus? Aí nós vamos lá em Malaquias, né, irmãos? Aí nós vamos entender o que aquela palavra está dizendo. Aí, imagine que agora, em janeiro, fevereiro, chegue o boleto do IPVA na sua casa, né? E toda vez que chega o boleto do IPVA, o que a gente faz, irmãos? Meu Deus do céu, tudo isso, que injustiça! Meu carro, se eu for vender, não dá esse valor, não dá. Esse governo, meu Deus, aí eu me achando injustiçado, o que eu faço? Pego no telefone, Google, Detran MS. Alô, é do Detran? Sim, por favor, me passa a conta bancária de vocês. Eu prefiro Banco Bradesco. Só um pouquinho que eu vou anotar. Joia, obrigado. Imagina que veio lá no valor do boleto do IPVA R$1.000, mas eu acho justo eu pagar 300 no imposto do meu carro. Eu acho justo 300, porque essa estrada tem tudo esburaqueada, né? Tudo bem. E vou lá, deposito R$300 na conta do Detran do Mato Grosso do Sul. E está lá o comprovante de depósito comigo. E esses 3 meses depois, estou eu viajando, e aí o guarda me para, pega meus documentos, os documentos do veículo, e vem e me informa: senhor, seu IPVA está atrasado para o ano de 2021. E só foi para o 2020. Não, senhor guarda, deixa eu explicar para o senhor. É que chegou o boleto na casa e eu achei injusto aqueles R$1.000. Estou com ele aqui, o senhor acha justo pagar um negócio desse por esse carro aqui? Não, ó, milão. Então sabe o que eu fiz? Está aqui, ó, comprovando depósito, Detran MS aqui, ó, todos os dados, ó, aqui, ó, 13 então, está pago. O guarda vai olhar para a sua e para a minha cara e dizer: filho, primeiro, esse não é o padrão. O padrão é pelo boleto. Se você pagar R$1.000 depositando, não tem jeito, a gente não vai identificar que é seu. Segundo, não sou eu que cobro o valor seu. É o valor que está aí, tem que ser pago. Irmãos, não é o pastor que cobra o valor seu. Aliás, isso é você com Deus. Fica tranquilo, eu jamais, a não ser que ele seja perguntado, eu jamais vou interferir na sua vida de dízimos e ofertas como o Senhor. Jamais. Mas tem que ser da maneira certa, irmãos. Se não, repito, é oferta, não é dízimo. Se não for o valor de 10%, é oferta, não é dízimo. Amém, irmãos? Muito bem. Já a oferta não tem valor estipulado. O valor que Deus colocar no seu coração. E por favor, se Deus não colocar nada no seu coração, não tem nada. Tá bom? É assim que funciona. Objetivos bem claros: dízimo, compromisso, responsabilidade para realizar a obra através da igreja. Lá já falava: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja subsistência na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. É para as coisas da casa do Senhor.
E eu, irmãos, eu particularmente, eu acho algumas coisas estranhas. Por exemplo, às vezes quando nós estamos em construção, há um grande envolvimento, né? As pessoas dizem, puxa, agora eu estou vendo onde está indo o dinheiro, agora sim eu vou colaborar, agora sim eu vou ser fiel no dízimo, agora sim, nossa, que lindo, está ficando. E eu pergunto, a construção vale mais do que a vida das pessoas? Porque eu já vi muito tempo, irmãos, que estavam naquelas igrejas pequenininhas, todo mundo apertado, todo mundo ali, e aquela alegria, e vamos construir um templo novo, e vamos lá, e tal, e sai o templo novo, o templo do tamanho adequado para todas as pessoas que lá estavam, só que durante a construção, esqueceu-se de cuidar dessas pessoas, de tal maneira que quando entrou no templo novo, não tinha mais nem metade daquelas que lá estavam. Irmãos, quanto mais recursos nós tivermos na casa do Senhor, mais obras nós vamos fazer. Obras não quer dizer edificações somente, não quer dizer manutenções somente, não quer dizer crescimento somente como aqui do lado, quer dizer cuidar da vida de pessoas, principalmente, olhar pela vida do próximo, olhar para a necessidade daquele que está ali. E acredite, meus irmãos, quando o Senhor nosso Deus, Ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é através também das obras que nós realizamos através da igreja. Ou vocês acham que Deus fica muito triste quando através dos seus dízimos chega um valor lá para missões mundiais, para missões nacionais? Porque nós como igreja também somos dizimistas. Nós também enviamos 10% daquilo que é como dízimos, 3% para a nossa associação, 7% para a nossa convenção, e eles também são dizimistas e remetem uma boa parte disso tudo e muito mais para fazer a obra missionária. E eu pergunto, será que Deus fica bravo com isso? Né? Será que Deus fica bravo que nós não podemos ir, mas tem alguém indo fazer missões? Então nós temos que tomar cuidado com alguns preceitos que nos vêm. Mas oferta, irmãos, é o que Deus colocar no seu coração, na igreja, sim ou não. Se Deus colocar para você dar uma oferta para uma pessoa, pois irmãos, por favor, façam isso com muita sabedoria, não sejam enganados, nem encurralados, nem traduzidos por uma palavra que diz que se você não der, você vai ser amaldiçoado, tal, que isso não existe em nome de Jesus. Mas se Deus tocar, faça mesmo. Eu, irmãos, eu particularmente, oferta para mim tem que ser instigada por alguma coisa, né? Por alguma obra, por uma campanha de missões, que venham aqui me apresentem, aonde que está chegando o dinheiro de missões, ajuda de missões, uma pastelada que vai ajudar uma pessoa, uma obra, uma construção, uma sala, um ar-condicionado, um muro. Eu sou instigado por isso. Eu, sinceramente, irmãos, eu posso vir até vir aqui na frente e depositar uma oferta avulsa aqui, no nosso caso, filácio da igreja. Mas, em termos de coração, para mim, isso não vai. Por quê? Porque em mim instiga Deus mover através de uma obra. Quando a gente vai fazer uma visita para uma igreja, né, convidado para pregar, aí até em agradecimento por aquele convite, a gente vai lá, oferta e tal. Eu sou assim, e eu entendo sinceramente que devemos ser assim. Oferta para algo específico. Puxa, dia desses, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor,
Eu quero ofertar toda a água que nós bebemos no mês que vem na igreja. Parece uma coisa tão simples, né? Mas, irmãos, você já pensou se Deus, e eu creio, Deus colocou no coração dela que ela quer ofertar água mineral que a gente bebe, e talvez quando ela olhe aquele irmão sendo saciado com uma água geladinha, deixa eu ver, ela diz assim: nossa, como Deus me usou para... Já pensou, irmãos, que delícia isso? Pois é, irmãos, a gente acha que ofertar às vezes é um troço, e não é, é o que Deus colocar no seu coração, no seu coração. Por favor, não faça nada sem que Deus coloque, mas não deixe de fazer se Deus colocar algo assim no seu coração. Amém? Vamos lá? Dízimo, questão de fidelidade. Alguns assim argumentam que eu não dizimo porque minha renda é muito baixa, né? Por isso que é 10%, que é para ser uma coisa justa, né? Para ser uma coisa justa. Uma vez, certa pessoa disse assim: meu Deus, um cara lá da igreja está dizimando lá R$8.000, que é absurdo. Isso também, eu preferia estar ganhando 80 e dizimando 8. Eu não sei, eu preferia, né? Por que não? Porque é 10%, então é justo. Então, irmãos, entendam que é através do valor que você recebe que é feita a proporção. E um que ganha muito, que ganha pouco, isso não é justificativo. Outra coisa, meu dízimo não fará diferença. Já vimos, dízimo não é dinheiro, dízimo é fidelidade. Então é a junção da comunhão de todos os dízimos que faz a obra, que gera a bênção. E quanto mais nós nos reunimos para fazer qualquer coisa, mais gostoso e agradável fica também aos olhos do Senhor. E eu não acredito no dízimo, aí pode ter várias razões, né? E, irmãos, você tem liberdade, querido amigo, de não acreditar no dízimo, não entender que deve ser dizimista. É com você, mas entenda que o negócio é espiritual. Amém? Próximo. Deus nos dá o melhor, significa que nós precisamos dar o melhor, as primícias. Eu já vi aqui muito algumas confusões com relação ao termo primícia. Coisas do tipo assim, talvez eu vou até estragar algum plano de pastor por aí, mas enfim, eu preciso ensinar o que é certo, né? Irmãos, meu Deus, primícia não é um valor, não é dízimo, oferta e primícias, não existe isso. A primícia é um dia do seu trabalho que você retira para dar para o seu pastor. Na Bíblia não. Pode estar lá no estatuto da igreja, pode ter sido considerado, mas não é. Primícia, irmãos, não é valor, é apenas um sentido. O sentido de que você vai retirar do que você recebeu por primeiro, isso você vai retirar como primícia. É o melhor, é o com mais entendimento de que Deus está no controle da sua vida financeira, é o entendimento de que nada vai faltar porque Deus está no controle. Isso é primícia. Lembra de Abel e Caim, né? Era um pouco do que foi relacionado ali, era por questão das primícias. Primeiro, dos primeiros. Segundo, da qualidade daquilo que você está entregando.
Imagina você deixar lá do último para entregar, né? Os últimos grãos que são colhidos, as últimas frutas que são arrancadas dos pés, né? E Deus vem para Caim e fala: eu não me agradei da sua oferta. E aí Caim olha para Abel e mata Abel. Deus nem citou Abel, né? Vocês já repararam lá? Deus nem citou Abel, simplesmente ele disse que não se agradou da oferta dele. Ele foi lá e matou o Abel. Então, irmãos, primícia quer dizer qualidade. O Senhor merece o nosso melhor, o primeiro. Eu estou em tal obra. Recolha primeiro para o Senhor, porque se a sua vida pertence ao Senhor, foi Ele quem permitiu que você fizesse aquela obra, e Ele vai ser fiel. Se tem alguém que é fiel, é Deus. Senão, você pode cobrar Ele. A palavra está dando esse crédito para nós. Segundo, não é para o pastor, eu já falei sobre isso. Uma coisa muito importante, meus irmãos, é com relação à maneira como nós trazemos, né? Assim, entenda que não há um erro, talvez, nisso, né? Assim, nos tempos do Covid, isso até muitas vezes faz necessário, mas de preferência, você não deposite na conta da igreja o seu dízimo, a sua oferta. De preferência, você não entregue para um terceiro. De preferência, você não deixe como tesoureiro, seja lá na Vicobox, seja aqui na igreja. Por quê? Porque o ato de você trazer o dízimo e a oferta há muito significado para o Senhor. Quando você traz à frente, é como que para o Senhor você estivesse derramando a sua vida diante do altar, entregando aquilo que, entendam, irmãos, nós vivemos num mundo extremamente complexo e capitalista, mas que você está entregando ali aquele valor, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, que Ele está recebendo muito mais do seu dinheiro, porque Ele não precisa do seu dinheiro, porque Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata, mas Ele está recebendo a sua vida. A sua vida. Quando você vem aqui na frente e entrega o seu dízimo, sabe, irmãos, por favor, eu estou falando no nome de Jesus isso. Sabe aquelas capacitações que você pede para o Senhor? Senhor, me capacite nisso, me capacite naquilo. Quando você se entrega ao Senhor, Deus fala assim: ok, com aquilo que eu tenho, eu te capacitarei para esta obra, porque você é fiel, porque você é justo perante a mim. E então, por que não dar? Então, muito mais do que entregar o envelope, irmãos, é a entrega do coração, um derramar-se no altar perante o Senhor. Amém? Amém? Então, para terminar, se você não conseguiu em 2020, que tempo difícil nós tivemos, anos complicado, tudo mais, faz assim, não olhe mais para trás, olhe adiante, olhe para 2021, diga agora, pastor, mas eu vou acertar o meu dízimo. Irmãos, nunca funciona isso, não vai conseguir. E aí vai protelar o início de fazer da maneira que é certa. Então, façam a partir de agora. Nós vamos orar daqui a pouquinho, irmãos, pedindo pela sua vida profissional no ano de 2021, pela sua vida financeira. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que não é coerente nós pedimos algo para o Senhor sem confiar
confiar nele integralmente em uma área dessas. Seria a mesma coisa que nós confiarmos no Senhor a cura de uma doença, mas Deus nos entregar um curandeiro. Entendeu? Quando nós entregamos uma área, mas vamos em outro sentido para buscar aquilo. Então, queridos, trabalhe com coerência com o Senhor. O Senhor, Ele é reto, Ele é estratégico, e Ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Creio nisso, e Ele vai fazer maravilhas na sua vida também, nessa área, e a igreja vai continuar linda para a glória do Senhor. Amém? Eu quero só, antes de passar para um momento de dúvidas, colocar aqui, irmãos. Nós temos duas formas, dois envelopes. Mais uma vez digo, não se constranja, eu só estou aqui para explicar. Um envelope é esse, que segue esse folhetim, onde tem data, nome completo, valor de dízimo, oferta, ministérios. O que é esse ministério? Vamos imaginar que você queira fazer uma oferta para o ministério do louvor específica. Deus colocou no seu coração. Ministério do louvor. Coloca aqui, ó, louvor. Eu quero fazer uma oferta para a construção da igreja. Coloca aqui, construção da igreja. Ministério. Tá? Nós vamos entender que aquele valor está indo ali para aquele fim, tá ok? Mas nós temos também um envelope que ele é um acompanhamento anual do seu dízimo, mês a mês. Então aqui você coloca o seu nome, você deposita ele, depois a tesoureira confirma ele e devolve para você no próximo mês. Excelente para aqueles que têm dificuldades, como será que eu já dizimei esse mês? Aqui resolve o seu problema, né? Então, irmãos, nós temos esses envelopes também para você seguir o seu dízimo, sua oferta de uma maneira talvez até mais organizada. Ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o tema? Alguma dúvida? Irmã, tudo que você vai entregar ao Senhor, faça as suas primícias. Está mais relacionado a dízimo do que a oferta, na verdade. Porque a oferta, se lá no final do mês Deus tocar no coração de fazer alguma coisa, já não vai ser a primícia do primeiro salário, né? Mas ele tocou, é daquilo que está ali, entendeu? Então, o primeiro, o melhor que você pode oferecer ao Senhor, primícia. Primeiras coisas. Ok? Alguma outra pergunta? Vamos orar então. Coloque a sua vida então no altar do Senhor. E nós, Pai, sabemos que não merecemos nada que vem de Ti, mas que pertencemos a um Deus maravilhoso que nos ama, que zela por nós, cuida, Senhor Deus, em todas as áreas. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar e pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, primeiro, a nos organizarmos para o nosso próprio bem, Senhor, que nós tenhamos controle das nossas que nós possamos, Pai querido, administrar os recursos que o Senhor nos dá com muita sabedoria, com muito cuidado, com muito zelo, sabendo que tudo que recebemos vem das mãos do Senhor, Pai. Pai, ajuda-nos a entender os propósitos maravilhosos espirituais que estão ligados à concessão da bênção e do privilégio daqueles que diziam e ofertam, Senhor Deus. Meu Deus, o Senhor não precisa de nós. O Senhor poderia colocar um valor na conta, um baú cheio de notas, de ouro,
ao final de cada mês, dentro de cada igreja, quando o Senhor quisesse, mas o Senhor, assim como quer que nós vamos lá e falar do teu Evangelho, o Senhor deseja, Pai, que nós realizemos essa obra através das nossas vidas. Pai, e como o Senhor fez lá com aquele povo de Atos, no início da igreja primitiva, onde eles estavam tudo o que tinham, Senhor, tudo eles ofertavam. Senhor, quebrando o nosso coração no entendimento que tudo que nós temos e somos, nós precisamos entregar ao Senhor, e que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade de entender aquilo que tange a parte financeira das nossas vidas para o Senhor. Abençoe seus filhos, Pai, nesse ano que já está por chegar. Abençoe seus trabalhos, capacite-os, Pai. Faça, meu Deus, com que eles recebam a visão daquilo que necessitam fazer para melhorar as suas vidas financeiras, os seus salários, Pai querido, e que, assim como o Senhor é fiel com eles, eles sejam, nós sejamos fiéis para o Senhor. Cuide de nós, Pai. Leve-nos em paz e segurança. Guarda-nos, meu Deus, livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos. Oramos e já te agradecemos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus.